Enunciado 1035 do STF, publicado em 3 de novembro de 2021. Está gostando do canal Áudio Júris? Então se inscreva para escutar todas as atualizações em jurisprudência sempre em primeira mão. Plenário. Direito Constitucional, Competência Legislativa Concorrente, Direitos Sociais. Documento de Identificação de Cães Guia para Deficientes Visuais, ADIM 4267-SP. Resumo. O proprietário de cão guia ou seu instrutor adestrador não estão obrigados a se filiarem, ainda que indiretamente, à Federação Internacional. A competência para dispor sobre necessidades locais dos portadores de deficiência é dos Estados-membros. Porém, eventual regulamentação que imponha deveres e condições, ou que eventualmente ocasione assimetrias regionais ao gozo de direito por portadores de deficiência, carece de necessária uniformização nacional, na medida em que cabe à lei federal fixar as normas gerais de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, conforme indica o artigo 24, inciso 14, da Constituição Federal. Ademais, os dispositivos legais impugnados, ao imporem aos instrutores, treinadores e famílias de acolhimento filiação compulsória à entidade privada, violam a liberdade negativa de não se associar, em flagrante inconstitucionalidade. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, conheceu da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da expressão, devidamente vinculada à Federação Internacional de Cães Guia constante no artigo 81 da Lei 12.907 de 2008, bem como das expressões, reconhecidos pela Federação Internacional de Cães Guia, e filiadas à Federação Internacional de Cães Guia, previstas no artigo 85 da referida lei estadual, nos termos do voto do relator. Direito Constitucional, Direitos Sociais, Direito do Trabalho, Remuneração, Piso Salarial Regional e Exclusão dos Contratos de Aprendizagem, ADIM 6223 São Paulo. Resumo. Não viola a Constituição Federal a exclusão dos aprendizes do rol de beneficiados por piso salarial regional. Isso porque a Lei Complementar 103 de 2000, editada com base no artigo 22, parágrafo único, da Constituição Federal, confere uma faculdade aos entes regionais para estabelecer, ou não, pisos salariais regionais, inexistindo comando específico na referida legislação complementar federal para a inclusão dos aprendizes entre os beneficiados pelo estabelecimento do piso salarial regional. Ademais, considerados os objetivos principais do contrato de aprendizagem, formação do jovem para o exercício de um ofício, e o singular regime jurídico dele decorrente, o descrimen que fundamentou a opção do legislador estadual está em consonância com os valores da ordem constitucional vigente. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, conheceu parcialmente da ação direta e julgou improcedente o pedido formulado, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes. Vencidos os ministros Edson Fachin, relator, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Direito Constitucional, Ministério Público. Ministério Público e autorização prévia para ausentar-se do Estado ou da comarca onde exerça suas atribuições, ADIM 6845 Acre. Resumo. É inconstitucional, por configurar ofensa à liberdade de locomoção, a exigência de prévia comunicação ou autorização para que os membros do Ministério Público possam se ausentar da comarca ou do Estado onde exercem suas atribuições. As exigências de prévia comunicação ou autorização para que os membros do Ministério Público do Estado do Acre possam se ausentar da comarca ou do Estado onde exercem suas atribuições equivale a estabelecer, em desfavor do servidor público, medida restritiva de liberdade, sem motivos válidos que a justifiquem. A restrição à liberdade de locomoção fixada pela norma impugnada revela-se, portanto, desarrazoada e desnecessária para fins de assegurar o cumprimento de deveres institucionais por membros do Ministério Público Estadual. Com base nesse entendimento, o plenário julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 101, inciso 9, da Lei Complementar 291 de 2014 do Estado do Acre. Direito Constitucional, Poder Judiciário, Magistratura, Remoção e Isonomia, ADIM 3358 Pernambuco. Resumo. É inconstitucional norma de Constituição Estadual que, ao dispor a respeito da remoção de magistrados, cria distinção indevida entre juízes titulares e substitutos. Isso porque, ao dispor sobre matéria própria do Estatuto da Magistratura, o dispositivo da Constituição Estadual violou,
formalmente, a reserva de lei complementar nacional, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 93, caput, da Constituição Federal. Enquanto não editada a referida lei complementar, a uniformização do regime jurídico da magistratura permanece sob a regência da Lei Complementar 35 de 1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de modo que não é possível ao legislador estadual inovar sobre esse âmbito. Ademais, o dispositivo impugnado ofendeu, materialmente, o princípio constitucional da isonomia ao estabelecer tratamento diferenciado entre juízes titulares e substitutos. Com base nesse entendimento, o plenário julgou procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 52, parágrafo 2º e 3º, da Constituição do Estado de Pernambuco. Direito processual do trabalho, honorários de sucumbência, reforma trabalhista e beneficiários da justiça gratuita, ADIM 5766, Distrito Federal. Resumo: são inconstitucionais as normas trabalhistas que determinam o pagamento de honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação, mas obtenham créditos suficientes para o pagamento dessas despesas, ainda que em outra demanda. As previsões violam o artigo 5º, inciso 74, da Constituição Federal, o qual determina que o Estado preste assistência judicial, integral e gratuita, aos que comprovem insuficiência de recursos. Entender que o mero fato de alguém ser vencedor de um processo retira a sua hipossuficiência seria uma presunção absoluta da lei e representaria um obstáculo à efetiva aplicação da regra constitucional. Nesse aspecto, a reforma trabalhista estipulou restrições inconstitucionais a direito fundamental, pois não é razoável nem proporcional à imposição do pagamento de honorários periciais e de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita sem que se prove que ele efetivamente deixou de ser hipossuficiente. É constitucional a imposição do pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar à audiência inicial, e não apresentar justificativa legal no prazo de 15 dias. A medida é razoável e trata apenas de mais um requisito para a gratuidade judicial, a qual depende não apenas da demonstração da hipossuficiência do reclamante, mas também de o beneficiário assumir o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, salvo motivo legalmente justificável. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os artigos 790-b, caput e parágrafo 4º, e 791-a, parágrafo 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, Reforma Trabalhista, vencidos nessa parte, os ministros Roberto Barroso, relator, Luiz Fux, presidente, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Também por maioria, o plenário julgou improcedente o pedido formulado na ação direta no tocante ao artigo 844, parágrafo 2º, da CLT, na redação dada pela Reforma Trabalhista, declarando-o constitucional. Vencidos no ponto, os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Direito tributário e taxas. Parâmetros para o cálculo das custas judiciais e das taxas judiciárias. ADIM 5.688, Paraíba. Resumo: é legítima a cobrança das custas judiciais e das taxas judiciárias tendo por parâmetro o valor da causa, desde que fixados valores mínimos e máximos. O artigo 145, inciso 2º, da Constituição Federal determina, implicitamente, que a base de cálculo das taxas cobradas pela prestação de serviço público específico e divisível deve guardar consonância com o gasto oriundo da atividade estatal. Não há se falar em excessiva majoração dos valores cobrados se a instituição do tributo, ou o seu reajuste, a. guardam correlação com o serviço prestado, b. mostram-se razoáveis e proporcionais, c. não impedem o acesso ao judiciário, e d. não possuem caráter confiscatório. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado em ação direta, para declarar a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.071 de 2006 do Estado da Paraíba. Primeira turma. Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Princípios Constitucionais, Direito Internacional e Extradição. Extradição. Pacote anticrime e irretroatividade da lei penal mais gravosa, extradição 1652 Governo do Chile. Resumo: os fatos incriminados que sejam investigados, anteriores a 24 de dezembro de 2019, impõem, para fins de extradição,
o compromisso do Estado estrangeiro em estabelecer o cumprimento de pena máxima de 30 anos para o extraditando. O Estado estrangeiro que requer extradição deve assumir o compromisso de observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos delituosos atribuídos ao extraditando. Dessa forma, o limite temporal fixado pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, em 40 anos aplica-se somente em relação a crimes imputados ao extraditando praticados após a entrada em vigor desse diploma legal. Com efeito, trata-se de norma de conteúdo material, razão pela qual incide o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa inscrito no artigo 5º, inciso 40, da Constituição Federal. A primeira turma, por unanimidade, deferiu pedido de extradição por estarem presentes os requisitos legais, e, por maioria, fixou o entendimento supracitado. Vencidos nesse ponto, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que admitiram a possibilidade de aplicação da nova legislação de 40 anos para o compromisso. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber nosso conteúdo sempre de primeira mão. Compartilhe e curta bastante. Bons estudos!